Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar, claro, sobre a repercussão envolvendo a preparação do Colorado para 2 jogos. Semana que vem pela frente, a semana mais importante do ano. O jogo contra o Atlético Mineiro no próximo sábado e também o jogo decisivo contra o Fluminense, valendo uma vaga na final da Copa Libertadores da América. Rocher tem dores, será desfalque? E, claro, o Cudê já prepara o time reserva para encarar os mineiros no fim de semana. Enquanto isso, Mano Menezes é anunciado pelo Corinthians e está levando peça importante aqui do Inter para São Paulo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Vocês estão vendo, né? Tô de volta ao cenário habitual depois da viagem ao Rio de Janeiro. Já quero agradecer a todos vocês que de alguma forma, né, acompanharam o canal, acompanharam Vozes do Gigante, me pararam lá no Rio de Janeiro ou mandaram mensagem dizendo que estavam curtindo, né, a cobertura. Então, estamos de volta para 2 jogos em Porto Alegre agora, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e também, né, contra a equipe do Fluminense, o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América. Antes da gente começar a nossa resenha também, quero deixar a dica para você, baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você encontra todas as informações do mercado da bola, os últimos resultados dos principais campeonatos e também os melhores momentos dos jogos da Conmebol Sul-Americana, que teve jogos aí neste meio de semana, o empate entre Corinthians e Fortaleza, a vitória da LDU contra o Defensa e Justiça e também da Conmebol Libertadores. Esse aí a gente tá por dentro, tá bom? Então baixa o aplicativo da OneFootball, ele é gratuito e está disponível para Android e iOS no link que está na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui da postagem, tá bom? Então, OneFootball parceira aqui do Colar. Vamos trocar uma ideia, gente, começando então pela informação que o Vaguinha, né, trouxe ontem à noite sobre Sérgio Rocher. Afinal, segundo ele, o Rocher tem dores lombares, né? Depois do jogo contra o Fluminense, acusou um pouco de dor, o Inter que se reapresentou logo após, né, a chegada em Porto Alegre na quinta-feira, no período da tarde. Os jogadores que atuaram no Maracanã fizeram somente um trabalho mais físico, de corrida, né, para tirar um pouco o avião do corpo e também fazer um trabalho regenerativo. Aqueles que não atuaram trabalharam no gramado do CT do Parque Gigante, que já reúne melhores condições. Essa é a boa notícia, né? O Inter não precisou treinar no Beira-Rio, treina inclusive nessa sexta-feira no seu CT com portões fechados. O Cudê está preparando o time para encarar o Atlético Mineiro. E é claro que a gente vai falar sobre esse jogo aqui no canal, por mais que a nossa cabeça esteja lá na quarta-feira, 9h30 da noite, no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Fluminense. Mas a pauta é Rocher. Afinal, é um jogador fundamental para o Inter. Foi decisivo também no Maracanã, por mais que o resultado tenha sido de 2-2. Por óbvio, não falhou em nenhum dos 2 gols do Germancano, né? Um excelente atacante, também deslocou completamente o Rocher das 2 finalizações. Mas ele acusou dores lombares e foi encaminhado a um hospital para fazer exames para ter certeza. Mas o que eu ouvi é que foi muito mais um exame preventivo do que propriamente algo que vai tirar o Rocher da decisão. É lógico, ele já deve ser preservado do jogo de sábado. Quem deve ser o goleiro titular do Inter contra o Galo Mineiro é Kehler, que foi titular contra o São Paulo pela última vez, acabou falhando no pênalti cometido em cima do jogador do São Paulo, se não estou enganado, o Alisson, o Wellington Rato, não vou lembrar, mas o pênalti que acabou sendo convertido pelo Caleri. Kehler volta a ter uma oportunidade no gol do Colorado para que o Rocher descanse esse final de semana, faça um tratamento, faça alguma ação ali, talvez ter desconforto para dormir, aquela coisa toda, está sob análise do departamento médico, mas o Inter, né, tem confiança de que ele estará em campo na próxima quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Certo? Já é aquele problema, né? Aquele clima de decisão, aquele mistério, né? Aquele sentimento, né? De, pô, vai ter que estar tudo certo, então já faça a sua oração aí pela lombar de Sérgio Rocher, que é muito importante para que o Inter chegue nas finais, ou melhor, na final da Copa Libertadores da América.
Falando um pouquinho sobre esse time que deve entrar em campo no sábado, o técnico argentino tem alguns problemas. Afinal, citei o Sérgio Rocher aqui, não vou nem falar sobre o time titular do Internacional, o Kudê já deixou muito claro na entrevista coletiva lá no Maracanã que não tem como não preservar praticamente todos os jogadores, não só titulares, mas também os reservas imediatos que também não devem começar o jogo. O que ele tá armando, tá, para esse jogo da próxima rodada do Brasileirão, jogo sábado 9 da noite no estádio Beira-Rio, lembrando que tá rolando promoção de ingresso para o sócio colorado. Sócio que for, né, ao estádio Beira-Rio, na compra de um ingresso ganha uma cortesia. Então você pode ir com um acompanhante para o jogo nesse esquenta aí, né, para dar aquele incentivo para o grupo e quem sabe o torcedor ajudar, mesmo tão desfalcado, a conseguir uma vitória que seria fundamental dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter deve ir a campo, né, e essa informação foi levantada pela primeira vez pela revista Colorada, com Kehler no gol, como citei, o Rocher tá com essa dor lombar, então deve ser preservado. Na lateral direita, aparecendo Rômulo, improvisado no setor, jogou no segundo tempo lá no Maracanã, poderia ser o Igor Gomes, mas ele deve ser escalado como zagueiro ao lado do Nico Hernandes, com o Dalbert do lado esquerdo. No meio campo, Gabriel, Bruno Henrique, e aqui apareceria Matheus Dias, mas ele tem uma questão com a sua coxa, né? Tem um desconforto muscular, ainda não foi diagnosticada uma lesão, mas muito provavelmente não jogará contra o Galo. Então, Campanharo pode aparecer aqui nesse setor, Gabriel Barros sendo uma principal novidade do lado esquerdo, e lá na frente Luca e Luiz Adriano, a dupla de ataque que já foi inclusive a dupla titular no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada em Curitiba. É um time até parecido com aquele lá de Curitiba, que tinha o Fabrício Bustos na lateral direita e tinha também, se eu não estou enganado, o Igor Gomes como zagueiro, né, naquele período. Então também é um time que deu boa amostra lá na Arena da Baixada. Tinha o Depena, que a princípio também não vai jogar, então o Inter preparando um clima de mistério aí para essa partida contra o Galo. Quero dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, então tá precisando antecipar dinheiro do teu FGTS, até 10 saques lá do teu fundo de garantia, a Mais Ágil coloca de forma segura e muito rápido, até o final do dia, né? Você pode estar com dinheiro na conta para quitar aquele boleto que tá te incomodando, para planejar uma viagem, para fazer um investimento, na entrada num imóvel, num carro, enfim, aí é contigo, tá? Então eu tô deixando o link da Mais Ágil aqui na descrição do vídeo para que você possa chamar eles no WhatsApp e de forma online já dar andamento ao processo da antecipação do teu FGTS, ou no WhatsApp que está entrando aqui na barrinha mágica que está na tela, tá bom? Mais Ágil, parceiro aqui do canal de muito tempo, então super recomendo você fazer esse processo com eles, ele é feito de forma 100% segura, tá bom? Então Mais Ágil, antecipa o teu FGTS em menos de 24 horas. Para a gente fechar nosso vídeo, eu quero falar sobre Mano Menezes, ex-técnico do Internacional, que foi anunciado pelo Corinthians, já deu o primeiro treino inclusive, acertou, né, com o time paulista, que demitiu o Vanderlei Luxemburgo na noite de ontem, só que isso teoricamente não tem nada a ver com o Internacional, se ele não tivesse vindo aqui buscar um profissional do Colorado. Estou falando de Cauã de Almeida, agora, né, auxiliar técnico do Internacional, veio lá do América Mineiro, indicado pelo Paulo Brax em 2021, chegou a treinar o Inter em uma partida na despedida do D'Alessandro contra o Fortaleza no Brasileirão do ano passado, vitória por 2-1 no estádio Beira-Rio, e era um profissional elogiado por todos no ambiente do Inter, um cara estudioso, um cara moderno, né, que dá bons treinos, tem boa gestão do grupo, então tem tudo para ser um excelente profissional. O Inter acaba perdendo ele para o Corinthians, até porque ele terá um protagonismo maior no Corinthians do que hoje tem no Inter. Ele era um auxiliar da comissão permanente, que dava os treinos na própria transição, né, entre o Mano Menezes e o Eduardo Cudê. O Cauã de Almeida foi quem comandou os treinos e é um profissional que, na minha concepção, vai fazer falta. Mas é aquela coisa, né, gente? Hoje, a comissão do Eduardo Cudê tem um papel muito mais protagonista do que os próprios profissionais do clube. O Lúcio Gonzalez é o auxiliar imediato do Eduardo Cudê. É claro que ele planejava ali os jogos, os treinos com o Cauã, só que ele tá indo para lá, né? O Mano levou apenas o Sidney Lobo, que é o seu fiel escudeiro e auxiliar de muito tempo, mas ele vai ter um protagonismo grande na comissão do Mano e por isso aceitou esse desafio lá em São Paulo.
Então, está deixando o Inter Cauã de Almeida. Se fala também sobre uma possibilidade, daqui a pouco, do Mano pedir o retorno do Flávio Oliveira. Ele não é muito bem visto lá em São Paulo. E também do Fedato Filho, que é um profissional que veio para cá para ajudar na performance, né, dos jogadores do Inter. O Inter, a princípio, não vai liberar mais ninguém, a não ser que peçam demissão, assim como aconteceu com o Cauã de Almeida, que pediu o boné para ir trabalhar no Corinthians, tá bom? Então, o Mano Menezes no Corinthians já alterando aí algumas questões internas do Internacional. KTO.com, te registra lá, tô dando uma olhada aqui nos jogos dessa sexta-feira, tá? Porque encerraram-se as primeiras rodadas aí de jogos de ida das semifinais, como eu disse, né, a LDU venceu o Defensa e Justiça, Fortaleza e Corinthians empataram, e aquela coisa, né, gente? Ontem também teve Boca Juniors e Palmeiras, jogo de ida da semifinal na Bombonera. O Boca foi muito melhor que o Palmeiras, mas terminou empatado 0-0. O Boca segue naquela questão, né, de não vencer nenhum jogo do mata-mata. Até agora foram 5 jogos, 5 empates, né, do Boca no mata-mata. Então, ó, o que eu posso dizer pra vocês, gente, nesta rodada, né, do Campeonato Brasileiro já tem as odds disponíveis e, né, a gente aguarda então para ver aquele palpite que você vai dar na KTO. Inter e Fluminense já tem odd aberta, né, o próprio jogo do Boca Juniors contra o Palmeiras também. Então tudo isso disponível na KTO, kto.com, parceira aqui do Colar, código que dá 20% de free bet no primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!